Olá, amigos que acompanham o nosso Papo Reto. Hoje recebo nada mais, nada menos do que essa gestora que demonstrou pulso e decisões sábias no ano de 2021. Precisamente foram no ano de 2020. Precisamente foram 14 meses. Eu falo hoje com a Geraldina Braga, que foi prefeita lá do município de Irauçuba e desempenhou aí o seu papel como manda o protocolo. Eu queria desejar boas-vindas e uma boa tarde, Geraldina. Boa tarde, George. Boa tarde a todos os ouvintes aí de Itapajé e região. É um prazer estar aqui conversando com você, né? Me sinto lisonjeada por conceder essa entrevista. Eu sei que você está numa correria aí com um novo projeto, vem desempenhando muito bem, por sinal. Como sempre, eu acredito que a gente vai acompanhando aqui, a gente que acompanha muito rede social, a gente vai vendo aí o andar da carruagem, você vai ter um sucesso ainda maior nessa sua nova empreitada. Mas eu queria saber, Geraldina, você é secretária, né, lá do município de Irauçuba, e o grande líder político no Natinho lhe enxergou como uma possível candidata. E aí foi sim a candidata do Natinho durante esses 14 meses. Ganhou a eleição. Você poderia falar como foi esse começo para você naquele período? Bom, George, eu sempre costumo dizer e fico muito feliz quando eu digo isso, porque eu digo com propriedade que eu fui candidata a prefeita e prefeita em Irauçuba por meritocracia. Eu não fui por conta de eu ser da política, eu já antes ter participado efetivamente disso. Uma vez me candidatei a vereadora, mas não deu certo, só ocupei uma vaga por 3 meses, né? E tudo mais, foi uma experiência boa, mas depois eu não quis mais. Então eu fiquei meio que por fora de estar envolvida diretamente na parte da política partidária. Ficava ali nas secretarias, fazendo meu trabalho, e quando fui convidada a ser candidata, na época pelo grupo, né, pelo grupo que eu fazia parte, eu me surpreendi porque eu não estava nos meus planos. Então, o grupo viu ali naquele momento a questão da experiência com a administração pública e a forma como eu sempre conduzi os espaços onde eu trabalhei. Eu sempre encarei a administração pública, gestão pública com muita seriedade. Infelizmente, é o que nós não vemos muito em muitos lugares por aí, muitos gestores, eles realmente deixam a desejar nesse quesito. Daí tantas notícias ruins quando a gente vê essas pessoas, às vezes, gerenciando o município, não entendem o que estão fazendo e acabam prejudicando mais do que colaborando. Então, eu sinto-me honrada, sim, por ter participado desse processo, por ter dado certo e eu ter realmente cumprido essa missão que eu fui designada. E uma boa aceitação, né? Logo nos primeiros meses, você já tinha pegado o município arredondado, da mesma forma que você deixou. Janeiro, fevereiro e março, você teve receio ou você acreditou que seria fácil? Ou você já tinha aquela noção que seria muito difícil administrar um município, mesmo naquele período, que as coisas não estavam fáceis, né, financeiramente? Na verdade, George, quando eu cheguei no município, que não sei se você lembra de todo o processo, o ex-prefeito tinha sido afastado, depois ficou com o presidente da Câmara, e depois foi que eu fui assumir já em meados de novembro, por volta de 11, 12, por ali. E quando eu cheguei na prefeitura, não estava tão fácil, entende? Já fazia alguns meses que tinha sido parado muita coisa por conta do processo da eleição, né? Então, tinha muita coisa a ser paga, muita coisa parada, obra. Não foi fácil, né? Infelizmente, eu poderia até dizer foi bom, foi fácil, estava muito arredondado, mas Uhum. não estava. Eu Uhum. tive que pegar, como eu sempre dizia no ditado popular, o bonde andando, sem eu ter sido muito preparada para aquele momento, né? Fui pega de surpresa, eu estava até então assumindo uma área somente, que era assistência social, então não foi nada fácil, eu tive que estudar muito, eu tive que aprender, reaprender muita coisa, eu tive que ficar em gabinetes por horas com a advogada, às vezes com contador, com pessoas que eram da contabilidade, secretários, para eu entender o que estava acontecendo e como colocar aquilo ali para frente, certo? Então, eu tive muitas dificuldades, sim, no início, não foi nada fácil, passei vários meses sem ter recurso nenhum,
né? E eu lembro que em meados de abril do ano passado, que era o auge da pandemia, a gente não tinha recurso para pagar, era muita conta atrasada, era abril, maio, foram os piores meses. E, enfim, nós conseguimos vencer, mas se eu fosse contar a história toda, dava muita história para contar, realmente, porque não foi fácil. Né? A gente sabe que teve, por detrás, já tinha toda a estrutura criada, tinha as obras iniciadas, outras acontecendo, outras paradas. Tudo assim que estava acontecendo no município vinha da gestão desde o início de 2017, que eu fiz parte, a gestão do ex-prefeito Nonato, e a gente acompanhava, mas o todo da questão, para mim, não foi fácil, né? Isso. Então, a gente, assim, foi uma experiência que eu nunca digo que eu me arrependo de ter participado, jamais eu direi isso, mas foi uma experiência muito difícil, gratificante, porque deu certo, mas tivemos que aprender muita coisa para poder dar conta. Geraldino, eu pegando aqui um histórico da sua atuação nesses 14 meses, eu estou vendo aqui muitas obras. Aqui enumeradas eu coloquei em torno de 37 obras. Eu vou colocar só algumas para a gente, porque é muito longo, muito extenso, eu coloquei aqui algumas. Equipou a Secretaria de Saúde, também teve MICI, você teve uma atenção muito grande pelo MICI, mas as outras localidades também foram muito agraciadas por algumas obras. Unidade básica lá do MICI e a escola Josefa Clotilde também lá no MICI. E como foi gerenciar e ter esse quantitativo de obras em 14 meses? É esse fruto desse trabalho que você disse que passou várias horas em gabinete, procurando, tentando. É isso o resultado? O exemplo. Tem a ver sim, mas o que é que eu sempre gostei de fazer, Georgia? Eu sempre gostei muito de ouvir as pessoas com quem eu trabalhava. Então, eu sentava com o secretário da infraestrutura, escutava as dificuldades que eles tinham na área, escutava os secretários, eles iam me dizendo o que estava acontecendo. Eu lembro-me que durante esse curto período eu visitei para conversar com os funcionários, um por um, pelo menos 2 vezes. Então, eu ia em cada secretaria, eu ouvia eles e eu escutava os anseios. Por exemplo, na Secretaria de Saúde, a gente conseguiu nesse período, George, deixar praticamente todos os prédios novos. É incrível dizer isso, eu até nem acredito que isso aconteceu, mas é. Por exemplo, como você fez isso, Geraldine? Eu lembro que o hospital tinha que terminar e não tinha uma licitação para terminar esse hospital, então era na época do Covid, a gente fez uma licitação e findamos aquilo ali. Eu tinha um recurso que eu havia guardado dentro do pré-sal, guardado com a Secretaria de Finanças para uma eventualidade como essa, que a gente sabia que ia surgir, utilizamos parte desse recurso e também pagamos com recurso próprio e conseguimos findar esse prédio do hospital. Aí nós também tínhamos alguns recursos de emendas, recursos na área da saúde. Eu lembro-me que a gente juntou lá um total, digamos que uns 700 mil, mais ou menos, de recursos, e eu conversando com o secretário de saúde, infraestrutura, o pessoal das finanças, aí nós nos reunimos e vimos que com esse recurso dava para a gente reformar todas as UBSs do município, excluindo a do MICI, que já estava com uma obra só para lá. Então, a gente conseguiu reformar todos os prédios dos PSF que estavam gritando por uma reforma. Aí ficou tudo novo. Aí tinha um recurso que o deputado federal Denis Bezerra tinha dado através da oposição. Aí, com esse recurso do deputado Denis, a gente fez uma reforma e ampliação do centro de zoonose. Então, a gente ia trabalhando dessa forma. Tinha um recurso em conta de vários anos da Academia da Saúde. Aí nós pegamos esse recurso da Academia da Saúde e fizemos uma reforma na academia. Ficou muito bom. E aí também tinha os recursos que a gente ia colocando para comprar o material, porque uma coisa é você deixar as paredes bonitas e outra é você equipar. Então, a gente conseguiu não só reformar, como também equipar todos esses prédios. A mesma coisa foi na educação. Né? O Nonato tinha deixado tudo organizado para começar a reforma, uma grande reforma e ampliação no CEPAB, e também na escola do MICI. Só que não deu tempo, né, fazer. Então, quando a gente assumiu, findou essas 2 obras muito grandes pela educação, e aí também a gente conseguiu, com recursos da educação, fazer reformas nas escolas que mais precisavam. Então, a gente fez
grandes reformas em escolas como a do São José, na quadra, e na escola que estava muito depredada, e conseguimos reformar em torno de umas 3, 6, 9, 12, 14 escolas foram reformadas. Então, e isso aí tudo com os recursos da educação. É pegar o recurso que tem e trabalhar com esses recursos. Então, o que a gente fazia? A gente deixava juntar o recurso para ver o que dava para fazer com aquilo e ia trabalhando. E tem as obras federais, as obras estaduais, e também tinha obras que a gente fazia com recurso próprio. Não tinha condições nenhuma a prefeitura, mas nós íamos ali devagarinho e aos poucos a gente ia conseguindo fazer isso. Então, obras foram ao todo 38 somente nesse período aí em que a gente esteve à frente, fora as que ficaram dando continuidade. Uma média de 12 obras, né, por mês. É um quantitativo muito bacana, e a gente sabe que essas obras todas, que você teve essa iniciativa de acompanhar, de trazer, de fazer. Geraldina, aproveitando, a gente sabe do berço político do Nonato, esse grande líder lá em Irauçuba, mas assim, ele precisava de uma pessoa que ia combinar e ia dar certo, e ele conseguiu lhe encontrar. E eu queria, antes de falar de pandemia, eu queria saber, e essa transparência de 14 meses da gestão Geraldina? Isso é uma coisa sua, porque assim, foi uma das mais transparentes gestões que a gente já tem acompanhado em Irauçuba e região, né? Olha, Georgia, eu não sei explicar o tanto que eu tinha de medo de errar alguma coisa, de isso aqui não tá de acordo. O tempo todo eu tinha esse medo, né? Porque eu não queria errar e assim como eu acredito que eu não errei nesse sentido, né? Porque a gente sempre procurou fazer isso com muito zelo, com muita responsabilidade. Então, eu sou aquele tipo de gestora medrosa mesmo, sabe? Medrosa de fazer as coisas erradas. Eu não queria, e como eu não quis, não fiz. Então, a gente tinha todo esse cuidado. Se chegava um recurso, qualquer recurso que viesse para o município, eu dizia logo lá no Facebook, chegou mais esse recurso, chegou mais não sei o quê. Então, e a questão de sempre estar alocando o recurso naquilo que era destinado. Então, a gente tinha esse cuidado, né? Então, todas as vezes que eu ia, por exemplo, a questão do Covid, a gente tinha planilhas com o que já entrou de dinheiro, o que nós já pagamos, o que tem de saldo. A gente tinha comitê só para estar vendo isso, para verificar isso. Uma vez foi formada até uma comissão, que tinha vereadora da oposição nessa comissão, onde a gente apresentava essas contas e dava toda a liberdade para quando eles quisessem ir na prefeitura, pegar qualquer fatura, descobrir qualquer valor, podiam ir lá que a gente estava de portas abertas. Então, eu nunca temi isso porque eu tinha muito cuidado. Então, podia ir a pessoa que fosse, que eu explicava direitinho, ou pedir à equipe que explicasse, porque o que se vê de descaso com recurso público em prefeituras não é brincadeira. Né? E a gente sabe que existem muitos gestores sérios que fazem as coisas corretas, que tentam fazer de tudo para não fazer nada de errado, mas a gente sabe também que tem aqueles que não zelam por isso. E que não fazem assim, né? Infelizmente, essa é a realidade. Então, eu sempre tive isso comigo, mas não só na prefeitura, como em qualquer lugar onde eu já trabalhei. Eu sempre compartilhava com quem trabalhava comigo. Por exemplo, na assistência social, nós tínhamos conselhos da assistência. Eu fazia questão de ir para a reunião, de apresentar o que é que a gente havia gasto, o que é que ainda tinha de recurso, o que é que os conselheiros achariam interessante que a gente gastasse o restante dos recursos. Então, isso já é de mim. Quando eu fui para a prefeitura, não foi diferente. Eu continuei fazendo isso. Geraldina, aí a gente chegou na prova de fogo, a pior momento para qualquer gestor, no ano de 2020, a pandemia. E você teve punho forte, mas dentro da lei, dentro do que pedia os órgãos de saúde. E eu acredito, a gente vendo hoje, que você acabou salvando a vida de muitas pessoas com essa sua postura. E como foi a pandemia para você? Teve medo? Foi difícil? E passa aqui para os nossos amigos internautas, por gentileza, seu pensamento. Na verdade, Jorge, a pandemia, ela pegou todo mundo de surpresa, né? E eu lhe digo que, assim, para os gestores do ano passado, eu ainda ouso dizer que foi pior que o gestor de agora.
Por quê? Porque nós não estávamos preparados para nada daquela pandemia. A gente não sabia como conter naquela época, como fazer. Era tudo muito difícil, desde o Ministério, desde os outros países que estavam lutando com isso, até chegar no nosso município. Então, não tinha vacina, para conseguir tudo era muita, muita burocracia. Na época, se você ia licitar um álcool em gel, o preço era lá em cima, uma máscara, o preço era lá em cima, tudo era muito difícil. Então, foi um desafio extremamente grande para nós gestores, principalmente os gestores que iniciaram isso no ano passado, que pegaram isso daí assim de surpresa, porque os demais já desse ano, as equipes já sabem, já conheciam mais como combater o vírus, já o povo não tinha tanto medo como tinha no passado, e já tem a vacina que já está aí vacinando muitas pessoas, os idosos já estão aí na sua maioria vacinados, então já está muito mais fácil do que na nossa época. Enfim, o que eu lhe digo é que quando isso chegou para a gente, em meados de março do ano passado, que o nosso primeiro caso foi lá para abril, mas a gente começou a enfrentar desde que surgiu no Ceará, nós fizemos o que achávamos que tinha que ser feito naquele momento, o que era o mais correto de se fazer, né? As pessoas não entendiam por que a gente fazia o lockdown, tinha que estar em casa, mas depois compreendiam que isso ajudou a salvar vidas. Teve uma época, eu me lembro bem, que nós nos preocupamos muito com o vírus, não sei se foi na época da Semana Santa, não me lembro exatamente o período, e que a nossa cidade é muito difícil colocar barreiras, porque ela tem muitas entradas e saídas, principalmente aqui na sede, porque fica exatamente cortando a cidade a BR. Então tem rua para o lado do Cruzeiro Gil Bartos e rua para o lado do centro. E nós tivemos a ousadia de tampar tudo aquilo, fizemos umas barreiras. Fomos criticados nessa época e depois os mesmos que criticaram elogiaram, porque viram que tinha que ser realmente feito aquilo. Tampamos as estradas, os sinais. Nós fizemos mesmo algo para parar as pessoas e conter naquele momento para que o vírus não se alastrasse tanto. Agora, o que mais, assim, na época nos surpreendeu foi a quantidade de doações que nós recebemos. Nós recebemos dezenas de milhares de itens doados constantemente por empresas, por órgãos. Alguns a gente ia atrás, outros eles traziam, e isso facilitou muito para nunca faltar EPIs nessas repartições, nesses locais, enfim. Mas nós fizemos também ações como cartilhas para diabetes, para idosos, para gestantes, para o pessoal do trabalho remoto. A gente fez esse material gráfico muito bem elaborado, fazíamos cartazes para colocar nos prédios públicos, distribuímos panfletos nas ruas e fizemos um trabalho também muito grande na questão do social, junto à população, né? A gente conseguia cesta, não me pergunte de onde, mas conseguia cesta demais. Tanto que a gente conseguiu distribuir 3.200 cestas somente de abril até o final do ano. Então, coisas assim, às vezes iam para a gente que conseguimos com os órgãos, que ficávamos muito felizes, mas a preocupação era muito grande. A gente tinha serviço de teleatendimento, desinfecção de rua, repartição pública, isso era direto. A gente não esperava, tipo, alastrar o vírus em um determinado local. Antes disso, a gente estava com a prevenção, entende? Entendo. Porque o que se vê muito é depois que, já está todo mundo doente aqui, então vamos lá. Não é assim. Tem que ser antes. Então, quando a gente via que aqui tinha um foco maior, que poderia se alastrar, já ia lá a equipe, fazia aquele trabalho, e tinha toda aquela questão de ter esses cuidados com todo aquele pessoal. Eu também tinha um cuidado muito grande com a equipe de trabalho. Percebi isso. Uhum. Enfim, Percebi. mas é muita coisa. Muita coisa. Geraldina, e nesse novo projeto? Antes de chegar no novo projeto, que estou muito feliz por você, que você está acompanhando o deputado Danilo Forte, a Geraldina contribuiu em tudo que ela poderia ter contribuído aí ao SUBA, ou ainda tinha muito mais coisa ainda que você poderia ter contribuído? Bom, Jorge, no que diz respeito, assim, naquele momento que eu estava prefeita e quando foi ter a eleição, a candidata era outra pessoa, nesse sentido sempre foi tudo muito bem resolvido entre nós que fazemos parte do grupo político lá do município, certo? Porque isso já havia sido acordado de bastante tempo, já tínhamos já éramos bem tranquilos quanto a isso. No finalzinho da gestão, aconteceram algumas coisas desagradáveis
que eu não vou mencionar, Tudo bem. mas que isso não houve uma ruptura de forma alguma com o Uhum. grupo, porque a gente continuou assim com o mesmo empenho do nosso trabalho, a gente continuou ali junto com o grupo, mas para mim, naquele momento, era muito importante que eu realmente fosse trabalhar em algo diferente, né? Saísse ali do município por um tempo, as pessoas começam a comparar o governo, isso não é bom, né? É Ficar, fulano verdade. Você fazia teve essa assim, fulano cautela, não né, Geraldine? faz. Isso, ficar aquele clima de contenda, eu não gosto disso. O Então, importante é que, o importante é que você contribuiu para o município e ele continua aí na linha do crescimento. E agora exatamente. vamos falar agora do seu novo momento, momento Geraldina aí com o deputado Danilo Forte. A gente percebe aí em publicações, visitando os municípios agora, mesmo na pandemia, mas aí dentro dos protocolos de saúde. Eu queria que você falasse um pouco aí, de forma resumida, esse novo momento da Geraldina Braga, ex-prefeita do município de Irauçuba. Mais uma vez, eu tive que aprender muita coisa, assim, de uma hora para outra, Jorge, porque não é a mesma coisa de estar administrando o município, você trabalhar com o deputado federal, é totalmente, assim, diferente, certo? Lá você se preocupa de colocar as coisas para acontecerem ali e tudo, e com o deputado já é totalmente outra área, né? Assim, tem que ver as questões dos municípios, tem que atender essas demandas, tem que acompanhar ele, tem que ajudá-lo a solucionar as demandas que vêm de cada lugar, das pessoas, daqueles apoiadores, e ir se inteirando com o todo, porque é outra esfera. E o que eu tenho visto durante esse período em que eu estou, que faz pouco tempo, mas já deu para aprender muito, é que eu ainda não tinha conhecido uma pessoa para trabalhar do tanto que o deputado Danilo trabalha. Eu achei que eu já tinha conhecido, mas eu ainda não havia. Porque só quem está trabalhando com ele é que conhece, vê como é o dia a dia dele. Então, é alguém que se esforça demais, 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 e ele não para, entende? Não para, o tempo todo atrás, ele ajuda um, ajuda o outro, tenta aqui, tenta ali, e a gente vai tentando acompanhar esse pique, né? Então, tem sido muito gratificante, a gente, nesse trabalho, eu tenho aprendido muito, ele me dá muita responsabilidade de ser que é você que vai resolver, e eu fico, meu Deus, será que eu dou conta? Aí quando eu vejo, eu já tenho que tentar resolver, solucionar, então é um desafio novo que eu estou gostando demais e que com certeza eu ainda irei aprender muito, tanto com a equipe que já estava, a equipe de Brasília, que tem a Sônia, a Sandra, que também colaboram bastante, me ajudam, como o próprio deputado. Então, tem sido um trabalho muito gratificante de estar visitando os municípios, conhecendo outras pessoas, vendo realidades diferentes, podendo contribuir nesses municípios com alguma coisa que eu sei acerca de administração pública. Isso também tem favorecido e tem sido assim extremamente gratificante. Eu estou Muito muito bem. feliz. Eu queria agradecer a Geraldina, que é uma referência na questão, na área política. Eu acredito que é uma referência que ficou, deixou o legado da Irauçuba nesses 14 meses e vai continuar ajudando aqui a região agora. Não é mais um mérito só de Irauçuba. Eu queria deixar você nas considerações finais, acrescentar alguma coisa, porque não é todo dia que a gente entrevista uma vice-prefeita ou uma ex-prefeita do know-how da Geraldina. Então eu queria deixar que você acrescentasse alguma coisa no final da nossa entrevista. Bom, Jorge, eu só tenho assim a agradecer você por esse reconhecimento, por ter nos procurado e prontamente eu lhe atendi, disse que estava disponível. Dizer para você que, assim, enquanto eu estiver nessa área da administração pública, que eu não sei até quando eu estarei, eu sempre irei buscar contribuir com as pessoas da forma como eu puder, né? Eu gosto muito de ajudar, né? Ajudar naquilo que está no meu alcance, que às vezes tem coisas que as pessoas nos pedem que a gente não tem como ajudar, mas aquilo que tem a ver com o meu trabalho, com o desempenho aqui junto ao deputado, aos municípios, a gente tem buscado se sobressair de todas as formas para que leve ainda mais desenvolvimento para essas cidades, né? Eu aproveito assim, essa oportunidade para dizer para você que hoje eu me deparei com uma postagem, eu fui lá responder, não dando resposta, mas esclarecimentos, porque falta muito na população o esclarecimento do papel dos poderes. Eu sei que eles não têm esse esclarecimento total, por isso que muitas vezes dizem coisas por não terem essas respostas.
e eu me senti no dever e na obrigação de fazer isso, porque a gente aprende essas coisas com o passar do tempo e sabemos que nem todo mundo é obrigado a saber das mesmas coisas. Então, o papel de um gestor municipal é tudo aquilo que vem para o município de recursos, ele tem que deliberar ali, ele que tem que executar, ele é que tem que prestar contas. Isso é uma coisa muito complicada, não é fácil. É por isso que hoje em dia, para você ser um administrador público, você tem que realmente estudar para isso, você tem que se integrar com isso, não é mais aquele negócio do meu filho vai no meu lugar, do meu compadre vai no meu lugar, do meu amigo. Não é, a pessoa tem que saber o que está fazendo ali, senão vai fazer bobagem, depois se encrenca e a população é quem perde. Então, existe o papel do deputado estadual, existe o papel do deputado federal, o papel do vereador, cada um tem que se empoderar desse papel. E como cidadã ou como cidadão, eu também preciso saber disso, eu preciso me politizar nesse sentido para eu saber realmente cobrar dos governantes e de quem são a responsabilidade ou de quem é a responsabilidade naquele momento. Então, Iraúçuba, para mim, o meu lugar, a minha cidade, foi um local onde eu aprendi muito. Eu aprendi muito com todas as pessoas com quem eu já trabalhei, né? Eu não aprendi não só com o Nonato, mas com todos com quem eu trabalhei, secretários, diretores, os funcionários, as pessoas que faziam parte ali das assessorias, todos foram importantes na minha vida, e dizer que aquilo que eu ainda estou desenvolvendo nessa área é sempre para o bem e para a coletividade das pessoas. Claro, eu também me satisfazendo como profissional, porque você só pode fazer algo bem feito se você estiver feliz com o que você está fazendo. Então, eu me sinto extremamente feliz por eu ter contribuído, por ter feito a minha parte e, por graças a Deus, até hoje eu tenho reconhecimento de muita gente do meu município, e não só de Iraúçuba, como de outros lugares. Então, Muito obrigada a você, tá certo? E um abraço bem grande. só me resta agradecer pela aula. Um abraço, felicidade e até qualquer uma outra oportunidade, Geraldina. Até, querida. Obrigada por tudo e um abraço a todos os ouvintes que estão aí nesse momento assistindo essa entrevista.